Olá pessoal, meu nome é Flávio Félix, estou aqui com vocês para tratar a disciplina Estratégias de Gestão e Organização Empresarial. Bem, o nosso foco é fazer uma viagem tanto quanto rápida do que aconteceu nos últimos anos, particularmente na mudança do século XIX para o século XX, quando entendemos que a administração toma uma conotação diferente. E qual seria essa conotação? A administração passa a ser estudada de forma científica. A partir da Revolução Industrial, as indústrias, os países necessitavam de organizar e padronizar um método de estudo. E a gente começa, então, vendo, a princípio, os antecedentes históricos da administração. Lá na pré-história já se falava, já se administrava, já gerenciava os recursos, as pessoas, mas não de uma forma sistêmica e tão organizada quanto a gente começa a fazer nos idos de 1900. E a gente vai ver um pouco da abordagem clássica da administração, teoria das relações humanas, abordagem contingencial, teoria sistêmica e teoria contingencial. Vamos começar então a falar um pouquinho sobre essas disciplinas e esse momento histórico. As civilizações, todas elas utilizaram-se da administração para poder minimizar os problemas que ocorriam em suas localidades, em suas organizações. Mas a administração clássica, ela surge como o primeiro momento de dar, digamos assim, método. A gente pode atribuir à teoria clássica a capacidade de organizar o pensamento em etapas de tempo e movimento. Peguem bem esse detalhe, porque esse estudo de tempos e movimentos, ele vai se fazer presente até os dias atuais. Hoje, quando falarmos de estratégia, isso vai estar relacionado de alguma forma. Bem, vamos caminhar então um pouquinho falando sobre o que aconteceu nesse período. Revolução Industrial, as guerras, o desenvolvimento das ciências sociais e da tecnologia. O mundo vivia um grande frenesi de acontecimentos. As guerras trazem coisas danosas, obviamente. Ninguém gostaria de ter uma guerra, mas elas aconteceram e, a partir delas, grandes rupturas existiram no processo na humanidade. E com isso acelerou muita coisa, principalmente tecnologia, o parque industrial, as ferramentas de trabalho, e com isso, novas formas de lidar com o elemento humano dentro da organização e seus processos. Vamos então aqui ver uma frase que nos diz muito sobre o que a administração fez e vem fazendo. Para Peter Drucker, considerado o pai da administração contemporânea, não existem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, mas sim países que sabem administrar a tecnologia existente. Bem, a gente pode dizer que isso é uma verdade e vai se fazer presente lá nos princípios da administração. Vamos ver lá os estudiosos, os primeiros passos, e vamos verificar quanto diferença isso faz. A gente vai perceber que 8 ou 9 nações vão dominar a economia global. Olha que coisa interessante. A gente ouve hoje no noticiário, vai falar do G7, do G8, tudo é fruto do que aconteceu lá, digamos, há 100, 110 anos atrás. Bem, administração e o papel do administrador ou gestor. O gestor assume um papel muitíssimo importante. Ele vai trabalhar as pessoas, eu considero sempre colocá-las no ápice dessa pirâmide, se a gente colocar dessa forma, os processos, que nada mais, nada menos, são como nós fazemos as coisas, e os recursos, sem os quais as coisas, que são os processos, não podem ser feitas, e nem as pessoas pagas para executá-las, não é verdade? Então o gestor e o administrador vai estar nesse processo de unir esses 3 elementos para que a organização funcione. A organização é tanto a organização formal, a empresa, quanto a sociedade, a família. Qualquer unidade, qualquer pessoa que se reúne de uma forma geral com um objetivo em comum. Assim acontece também nas entidades religiosas, nas Forças Armadas, que vêm aí contribuir muito no aprendizado da administração clássica. Os povos antigos e os elementos da gestão estratégica. Bem lá na antiguidade, a gente vai perceber que já se montavam estruturas estratégicas. O que seria estratégia? O estratagema, a defesa, de como se comportar. E isso vai influenciar diretamente o estudo da teoria clássica. Porque quando o mundo começa a desenvolver muito, e a partir da Revolução Industrial, você está, acho que talvez cansado de ouvir tanto isso, o quanto se fala em Revolução Industrial, a máquina ela insere uma velocidade muito grande nos modelos de produção. E com isso, quantidade. E em quantidade, problemas a serem resolvidos.
Com isso, nós vamos começar a falar das primeiras escolas de administração e o que elas vão nos apresentando. As políticas, as práticas fundamentais da gestão técnica, humana e conceitual. Nós podemos ver, por exemplo, que a habilidade técnica ela é fortemente utilizada na teoria clássica. Lá no início de 1900, quando Taylor, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre ele, a sua origem, de onde ele veio, né, um engenheiro que vai incrementar e vai dar um tempero especial à análise das empresas, ele introduz estudos, olha só, de método. E como engenheiro, Taylor sempre gostava de calcular as coisas. E ele não perdia a oportunidade em fazer cálculos, em contar, em que ele chama de metrificar. Olha como isso foi importante, porque quando eu tenho a dimensão de um processo, o tempo, o espaço, os recursos, o que eu tenho que usar, eu posso aprender a melhorá-lo, não é verdade? Então o Taylor, nesse sentido, é genial, porque ele consegue nos dar a ideia de estudos sistemáticos. É claro que com isso ele não tem uma, digamos assim, uma ligação direta ou uma preocupação com o ser humano. Isso vem depois. Alguns anos depois, a gente vai ver, 10, 20 anos, começa a vir uma outra preocupação. Mas não podemos renegar a importância desse momento histórico, até hoje utilizado. Se faz estudo de tempos e movimentos, até o dia de hoje, como falei a vocês alguns instantes atrás. Bem, a outra habilidade, a habilidade humana, aí vem a ligação do ser humano. Na teoria clássica, naquele momento da evolução da indústria, como você está lendo aí no nosso material de apoio, como você vê no nosso livro texto, né? Você tem todo esse histórico detalhado. O que eu trago para você aqui? O X da questão, o algo mais, para a gente refletir sobre o que é útil hoje. Eu quero saber essa história, mas o que eu posso usar hoje? Hoje, as pessoas e as empresas estão utilizando na prática a teoria de tempos e movimentos, a análise da supervisão, o efeito do supervisor, que vem dessa época. Sabe onde é que veio o supervisor? O supervisor é uma função que foi criada em função do crescimento das fábricas daqueles idos de 1900. Muita gente trabalhando, precisava de alguém com uma visão maior, supervisão, que visse as pessoas de cima. Ele olhava para o chão de fábrica e via as imperfeições, os erros, as falhas dos processos e podia ali pontuá-lo e corrigi-lo. Esse termo vem até hoje. Muitas empresas ainda mantêm essa condição e essa nomenclatura de supervisor. E varia para gerente de área, gerente digital, gerente de equipe, né, líder. Mas essa visão de tomar conta do processo e vê-lo vem dessa época. E é muito importante. A habilidade humana passa a ser um diferencial. Logo lá atrás, Taylor vai perceber isso. Ele percebe que o ser humano bem trabalhado, ou pelo menos, digamos assim, dinamizando esse potencial, o que é que ele vai conseguir? Ele consegue melhor resultado. Não vamos dizer, e a gente não pode esconder aqui, que Taylor era obcecado por resultado, por processo. É um momento muito máquina e que o homem é apenas uma parte dela. Você vai ver na literatura que o homem daquela época é comumente chamado de apêndice da máquina, ou seja, ele é uma parte da máquina, ele não tem a sua individualidade considerada. Mas isso vai mudando ao longo do tempo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Bem, uma outra habilidade é a habilidade conceitual. A habilidade conceitual ela não é muito desenvolvida nessa época, está mais ligada à criação, sabe, de criar conceitos. Hoje, e quando a gente vai falando e evoluindo em teoria clássica, tem uma pessoa que a gente não pode esquecer, que é o Fayol. Vocês leram aí, tem um material sobre ele, no material de apoio, no livro, Henri Fayol, francês, da mesma época que Taylor, engenheiro de formação também, mas com um pensamento um pouquinho diferente. A gente deve a ele a visão de que existia na empresa um nível pensante. Isso não é nem muito vou falar hoje, porque separar as pessoas com quem pensa e quem não pensa não é mais apropriado e não é adequado, na verdade. As pessoas pensam em todos os estágios, em todos os momentos, em todas as posições na empresa. Mas para Fayol, as pessoas pensavam estrategicamente, estavam numa posição mais diferenciada e deveriam dirigir a empresa. Isso vai ser muito importante, pessoal. Fayol vai influenciar uma mudança de pensamento, vai começar a dividir mais as questões. Ele começa a pensar em um nível estratégico, um tático e um operacional. E tratar cada diferença aí vai ser muito importante.
E até hoje nós fazemos isso, e até hoje isso traz os resultados que a gente espera nas nossas estratégias, não é verdade? Bem, passando da habilidade conceitual, vamos falar um pouquinho dessa teoria, dos elementos que ela trouxe aí junto com ela. A teoria da administração foi muito curiosa, porque ela casou com o momento de construção e houve diversos, não foram poucos, diversos nomes que ajudaram imensamente a consolidar as teorias. Um deles é Henry Ford. Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, uma empresa que se conhece até hoje, é uma das grandes líderes montadoras de indústria do segmento automobilístico, um segmento muito forte, e assim, impacta muito em diversas economias, mas Ford serve como um laboratório, olha só, porque Ford dá a Taylor a oportunidade, sabe o quê? De testar aquilo que ele fazia na prática, na teoria, perdão. Ele leva para a fábrica aquilo que ele dizia que era certo, como uma linha de montagem, como montar em sequência. Isso é feito e praticado lá e traz grandes resultados. Eu atribuo até que Ford ajudou muito o nome de Taylor ser tão conhecido hoje. Você pode perguntar a algum estudante de administração inicial e depois a qualquer outra pessoa, cita o nome da administração que ele vai falar Taylor. Não que os outros não foram importantes, muito pelo contrário, tem gente muito, muito importante, mas ele marcou muito. Bem, então temos aí Taylor e temos Ford juntos. Né? Nesse momento que a economia começa a tomar novos rumos, a América, de uma forma geral, cresce muito. A economia começa a crescer bastante. As indústrias empregam muita gente, o emprego tem suas conotações, a hora de trabalho, as cargas eram muito pesadas, chegando a quase 16 horas de trabalho. Então, as relações de trabalho eram completamente diferentes do que nós entendemos hoje. Já nessa época, Taylor, bem visionário, já começa a pensar em incentivos. E ele estabelece, como você viu no material aí, o pagamento por peça. Olha só que coisa interessante. A gente começa a ouvir falar, sabe de quê? Produtividade. Que hoje na empresa se reflete, né, naqueles planos que você recebe do bônus, o PL, participação no lucro. Taylor já começa a pensar que o indivíduo ele pode ser motivado por isso. Isso é importante e ainda né, isso eu acho que é fato comum e aceito por todo mundo, um fator motivacional bastante importante. Bem, a fadiga e tempos e movimentos são dois elementos importantes que você viu no material, mas eu gostaria que você não esquecesse jamais. Leve com você. Não esqueça, o estudo da fadiga nos dá até hoje uma relação direta de quanto nós devemos trabalhar nosso pessoal. Como, por exemplo, modernamente, criar mecanismos e ambientes de lazer. Quando a gente pega o Google como uma referência completamente direta e oposta àquela época, estamos falando do século XXI, onde o ambiente é mais de lazer, informalidade, você tem produtividade e tecnologia de inovação muito maior. Então, a fadiga, que é o cansaço, ele tem que ser muito bem tratado. A gente pode produzir muito mais, às vezes, quando você cria uma atividade de home office. E muitas empresas estão fazendo isso, deixando seu profissional em sua casa, fazendo uma atividade mais criativa e trazendo para a empresa um produto. É o famoso e conhecido ser do conhecimento do grande, do maravilhoso, né, com respeito, o velhinho Peter Drucker, que já não está entre nós, mas deixou marcas profundas no nosso conceito de administração e de gerir as coisas e simplesmente gerir as pessoas e os processos. Bem, tempos e movimentos. Não existe nenhuma empresa que você pense que não tem uma análise de processo. Pense em qualquer uma grande empresa aí. Pense naquele grande refrigerante que você toma, uma marca que você conheça, bota ele na cabeça agora, colocou? Lá existe um estudo de tempo e de movimentos, o tempo todo. A logística, na entrega, departamento de marca, contabilidade, para verificar o quanto melhor podemos fazer, economizando o quê? O tempo. Um recurso escasso e que é muito custoso, na verdade. Requer dinheiro. Cada minuto que eu utilizo de mão de obra desnecessária, de atividade desnecessária, eu estou perdendo dinheiro para a organização. Então, até hoje, esse conceito de Taylor é amplamente usado. Nomes importantes da teoria clássica. Vamos ver alguns aqui bem rapidamente, porque Taylor e Fayol a gente falou coisas importantes, mas Henry Gantt criou uma coisa chamada gráfico de Gantt. Pessoal, já fizeram planilha alguma vez na sua vida? Uma planilhazinha para calcular alguma coisa, mesmo domesticamente ou no trabalho?
se fez, lembre dele, porque ele foi um dos primeiros a pensar em planificar as atividades. Olha que coisa bacana. Ele botou em ordem e colocou uma relação de tempo, onde ele vai analisando a atividade e em quanto tempo ela é feita. Isso a gente faz hoje em diversas ferramentas de gestão. Então é um nome que deve ser citado como história e engrandecimento aí, teórico para você, aquilo que você for fazer nas suas pesquisas, no trabalho acadêmico também. Porque na verdade nossa disciplina ela viaja assim, nós trabalhamos um pouco do acadêmico, mas não esquecendo nunca a necessidade de você colocar tudo isso em prática, tudo isso na sua vida profissional. Se você não fizer, não vai ter nenhum sentido, não é verdade? Outro nome que a gente gostaria de falar é o Hugo Mustenberg. O Hugo Mustenberg foi o primeiro a trazer a ideia de psicologia organizacional. Opa, temos um outro movimento aí. Taylor e Fayol começam a ser, já foram absorvidos, mas as pessoas começam a chamar a atenção às suas necessidades. E a psicologia vai exercer uma mão muito forte aí no modelo, na forma das empresas gerirem. Então ele faz algumas contribuições muito legais, né? Ele diz 3 coisas que eu gostaria de citar com vocês. Encontrar os homens mais capacitados para o trabalho, ou seja, fazer o recrutamento por qualificação. Definir as melhores condições para que a produção seja a melhor possível. Produzir as influências desejadas na mente para atender aos interesses da administração. Ele fala que ao mesmo tempo eu tenho que escutar o ser humano, mas a gente percebe um tanto quanto de indução. Ainda não é a psicologia como nós conhecemos, mas ele começa um movimento diferente. Passando então para outro nome, a gente traz Henry Ford. Por que novamente eu trago Henry Ford? Henry Ford chegou no Brasil e queria montar uma cidade. Vocês sabem disso? De Manaus, quem for de Manaus, por exemplo, deve ter, se tiver a oportunidade de viajar em algumas regiões, vai encontrar os resquícios dessa cidade que ainda estão lá. A Fordlândia. Ele tentou trazer para o Brasil uma indústria para trabalhar aqui, principalmente naquela época dos seringueiros, onde ele queria trabalhar muito a borracha para fabricar pneus para os seus carros. E outras coisas. O projeto não deu certo, mas você tem a ideia de quanto foi visionário esse empresário e um cara que é nome realmente na administração por esse aspecto empreendedor. Bem, depois de Henry Ford, a gente volta um pouquinho ao Henry Fayol, como eu havia prometido para vocês, para falar de algumas contribuições dele. E vamos aqui falar de 2 muito importantes. A administração é função distinta das demais funções que são executadas na empresa, diferenciando-se de produção, distribuição e finanças. Fayol fala que o administrar vai ter uma característica diferente. Ele separa o que hoje a gente vê como o CEO da empresa, né? O chefe executivo office, o chefe executivo maior, o diretor da empresa, o que gerencia, o que gere todo o processo estratégico. Ele já fala da necessidade dessa pessoa trabalhando, ou desse grupo de pessoas trabalhando para gerir a empresa. Outra coisa a administração compreende 5 funções. Pessoal, qualquer manual de administração mais moderno possível. Se ele começar a falar de administração, ele começa assim, planejamento, organização, liderança e controle. Se ele fizer diferente, ele não está falando da administração como a gente conhece. Alguns pegam a liderança e falam de execução, mas é a mesma coisa, é uma questão de interpretação. Essas 4 funções foram desenhadas por Fayol. Olha que importância ele tem. Ele contribuiu com algumas ferramentas, alguns pensamentos que até hoje fazem parte do estudo sistemático de administrar. Sabe, se você terminar a nossa disciplina aqui e resolver fazer uma consultoria, trabalhar para uma empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é esse desenho aí. Fazer uma planilha, aí vai usar Henry Gantt, né, que a gente falou agorinha, fazer aquela sua planilha, vai colocar essas funções e vai descobrir o que é que a empresa faz nessas 4 funções. Claro que depois você vai fazer um grande desdobramento disso aí. Mas até então, esse é o passo fundamental. Então, Fayol tem uma importância muito grande, não só prática, ele foi um grande consultor e um grande engenheiro, levantou uma empresa de mineração na França que estava quase indo a ruínas. Então tem uma prática muito grande no mundo corporativo. Aí, depois desses grandes nomes, começa uma nova movimentação. O ser humano já está mais não satisfeito, né, já tem alguns problemas organizacionais, alguns problemas dentro da empresa, e ele passa a exigir mais. Surgem as teorias das relações humanas. O que é que a gente vai ver com isso aí? Abordagem comportamental. Vai trazer alguns grandes profissionais que vão influenciar diretamente. Elton Mayo,
que traz estudos dentro da fábrica. Você viu aí no material, ostensivamente, a experiência de Hawthorne, né? Que historicamente é legal você ler esse material, mas o que é importante entender? Tá? O X dessa questão toda é o clima afeta o resultado. Olha só que bacana, o clima que eu crio vai afetar o resultado. Então a experiência de Elton Mayo, alguns reputam que não foi a mais valiosa, teve alguns insucessos, mas é o desfecho que interessa. Para um gestor, pessoal, para um gestor que vai botar em prática as coisas, o que interessa é o resultado. E o resultado de Elton Mayo é que o clima vai afetar. E se vai afetar, eu afeto o clima e consigo melhorá-lo e as pessoas vão fazer melhor. Esse é o grande jogo. O clima é fruto de uma cultura. Nós vemos isso, estudamos isso. E a cultura é o que você determina na sua empresa. Como você vai geri-la? Como você vai tratar as pessoas? Como você vai fazer esse processo? E aí começa uma movimentação muito grande em escutar as pessoas, em ouvir as pessoas. Nesse contexto dessa teoria, surge uma pessoa, um psicólogo, que aí vai fazer um trabalho que é, até hoje, usado. Ele descreve a hierarquia das necessidades, através de uma pirâmide, né? Ele vai descrever, Maslow, que é um psicólogo americano, vai descrever como se hierarquiza, como começa a necessidade de uma pessoa, uma organização, em que nível ela está. Ô professor, mas por que eu tenho que saber isso? Isso você tem que saber mesmo, presta muita atenção. Se eu não sei com quem eu estou lidando, se eu não sei como é que é o comportamento das minhas pessoas, da empresa, são gestores. Na verdade, se não fazemos isso, não conseguimos entendê-las, não vamos interpretar. Se não interpretarmos, não vamos tomar a decisão certa. Tomar a decisão só não adianta. Tomar a decisão só todo mundo toma. Qualquer pessoa. Chama a pessoa na rua e diz, toma a decisão, ele vai tomar. Mas para tomar a decisão acertada, tem que entender. E aí, ele traz um presente para a gente. Presta muita atenção. Ele tem aqui, as hierarquias das necessidades. A primeira é a fisiológica, lá na base da pirâmide. Né? É a necessidade básica, alimentação, sobrevivência. Segunda é de segurança. O ser humano, depois de alimentado, o que é que ele precisa? Ele precisa se sentir seguro, ele precisa ter habitação. E a busca de uma segurança para sua convivência, ou seu bem-estar pessoal. É a segunda necessidade. A terceira é a social. Eu já tenho alimentação, eu tenho uma segurança em termos de habitação e agora eu busco a aceitação, pelo menos mínima, na minha sociedade. Eu sou reconhecido dentro de um contexto, dentro de um grupo social. Isso é muito importante. Reconhecer como cada elemento da sua empresa está vai ser fundamental para tomar decisões e o que fazer com cada um. Se você tratar todo mundo de forma igual, você vai fazer a coisa errada, vai satisfazer uma parte e insatisfazer a outra, e vai o quê? Utilizar de forma errada os recursos. Aí em cima das sociais nós temos a estima. A estima estaria acima da condição da hierarquia da necessidade social, porque ela está mais ligada à satisfação pessoal. Eu preciso satisfazer agora condições minhas, bem específicas. Eu me diferencio do grupo. Eu assumo posições de liderança. Eu começo a me destacar daquele grupo por competências diferenciadas, por habilidades diferenciadas e por atitudes diferenciadas. E por fim, com uma importância muito grande, é de autorrealização. Aí a pessoa já está no nível de, vamos fazer um paralelo, lançar um livro, já ser reconhecido por um grupo muito grande, é uma pessoa que já tem uma projeção maior. Então essa pessoa requer um tratamento adequado àquilo que ela busca. Olha só esse verbo buscar. Se eu não sei o que o meu profissional, o meu funcionário busca, como é que eu posso interagir com ele para ajudá-lo nesse processo? É verdade, é isso mesmo. A gente precisa ajudar ele nesse processo. Se não ajudar ele nesse processo, ele não consegue crescer. Se ele não cresce, a organização também não cresce. Para finalizar, a teoria sistêmica. A gente reúne tudo o que aconteceu, então, nas teorias clássicas desse movimento comportamental, abordagem humana. A teoria sistêmica vem dizer assim, que eu preciso interagir. E o que eu venho conversando com você, nosso papo tem sido sistêmico. Eu não tenho colocado a você nenhuma teoria como uma verdadeira e absoluta. Percebeu? A gente vai complementando. À medida que a gente complementa, sabe o que a gente faz? A gente é sistêmico. A gente consegue usar ferramentas do passado e resolver coisas agora. Pegar coisas bem modernas e implementar. Entender o todo e não apenas uma parte. Entender as pessoas e não apenas a empresa. Entender os processos
os recursos e as pessoas. Quando eu faço esse balanceamento, eu estou sendo sistêmico. E isso, o professor Bertalan Fee, que é considerado o fundador dessa disciplina e dessa teoria, nos traz. Então, ela nos leva a um processo final, que é considerar o final desse período todo de estudo com a teoria contingencial. Que nos diz, sabe o quê? Tudo depende. Depende de situações, depende de alternativas, e não existe um caminho certo, existem diversos caminhos. Mas que caminho eu devo tomar? Aquele que você, como gestor, que está se formando aqui conosco, vai saber fazer através da análise. Então, você vai ter uma análise, fazer um diagnóstico para traçar um prognóstico, ou seja, dar a receita para que seja resolvido determinado problema numa empresa. Então, a gente fecha com duas imagens, aí um pouco só está no material de vocês sobre Bertalan Fee. Eu quero fechar e mostrar a vocês o que o mundo contemporâneo traz hoje e mostra essa multiplicidade, diversas empresas, diversas conexões, diversos meios, não há um caminho só, como diz a teoria contingencial, e a gente vê o mundo dessa forma, né? Uma pessoa pode estar em um momento, em um lugar altamente visto como tecnológico, o fast food da vida, que representa esse dinamismo da economia, vivendo no seu meio, vivendo sua cultura de sua forma, no seu meio de transporte, da atividade do dia a dia. Também usando ferramentas que são atípicas para a nossa visão, na verdade. Então, integrar esses mundos é isso que essa disciplina vai fazer. E nessa primeira parte foi nosso intuito introduzir você nesse mundo. E vejo você na próxima. Um abraço a todos e até a próxima unidade.